Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui que se fala Josimar Carlos, começando aí mais uma Imersão Geek. No episódio anterior aí sobre a origem de Tokusatsu, corre, escute e depois volte aqui para falar um pouquinho agora sobre os gêneros dos Tokusatsu. Antes, não esqueçam de seguir nas sociais para de conteúdo, @multiverso.dageek, muita coisa, e é claro, o nosso Podiverso da Geek, que como vocês estão vendo, tem bastante coisa saindo por aqui. Dito isso, bora lá. Então, depois de falar um pouquinho sobre a origem do Tokusatsu no Imersão Geek anterior, agora eu vou falar sobre os vários gêneros presentes aí no Tokusatsu. E já vamos começar logo de cara com os mais famosos, né? O primeiro é o Super Sentai, né? Que significa um super esquadrão ou uma força-tarefa. Cada série do gênero, os protagonistas eles são uma equipe, né, de pessoas que usam dispositivos portáteis ou de pulso que se transformam em super-heróis coloridos e que ganham ali superpoderes, cada um com a sua devida cor. Às vezes até com um símbolo, um animal, algo que identifique ele além da cor em si. Né? Eles combatem um grupo do mal que ameaçam dominar a Terra. O episódio típico ali, os heróis frustram os planos dos inimigos e derrotam o exército de soldados, né? o monstro da semana, onde ele morre, fica gigante e cabe ali os heróis usarem o seu robô. Cada um tem um veículo diferente que se une num mecha e se transforma aí no robô. É claro que isso fica conhecido aí pelo próprio Power Rangers, quem já conhece, né, que foi uma série que surgiu a partir de 1992 com Super Sentai Zyuranger e que acabou ficando mais conhecido hoje em dia no Brasil por isso do que os próprios Super Sentais. Ele foi criado por Shotaro Shinomuro lá em 95, ele era conhecido, né, pela série de TV Kamen Rider e pelo mangá Cyborg 009. Ele desenvolveu os dois primeiros esquadrões de Super Sentais, que são o Goranger e o Jaka Dengektar, lá de 75 e 77. A Toei, então, ela colocou a franquia em ato em 78, colaborando com a Marvel Comics para produzir a versão japonesa do Spider-Man, que, ao contrário do original americano, passou a contar com o robô. Depois disso, a partir de 79, os Super Sentai voltam à ativa e ficam até os dias de hoje. Sim, quem acha que no Tokusatsu é só nostalgia, hoje em dia ainda a gente tem séries saindo, então todo ano tem um Super Sentai novo e também tem um Kamen Rider novo por aí. Depois nós guiamos para os Metal Heroes, um gênero de Tokusatsu produzido pela Toei, que coloca protagonistas que são basicamente heróis metálicos, vamos dizer assim, né? Personagens espaciais, militares, policiais, androides, ciborgues ou seres humanos que usam de fato trajes metálicos. Essa série foi produzida de 82 a 99, então Metal Heroes sim, ele tem um fim. Tá? Elas foram feitas pela assinatura de Saburo Yatsuji, em conjunto com as séries do gênero Kamen Rider Super Sentai, e elas ficaram extremamente famosas por aqui no Brasil. Assim como o Power Ranger, na década de 90, a Saban tentou trazer os Metal Heroes para cá com o VR Troopers, que ele tinha cenas de Metalder, Spilvan e Shider, e também os Beetleborgs, que nada mais eram do que os B-Fighter, só com uma versão mais infantilizada. O que a gente tem de mais de Metal Hero na atualidade, algumas dessas séries tiveram continuidade, né? Por exemplo, Uchu Cage, Gavan, Sharvan e Shider, eles ganharam lá o Uchu Cage Next Generation. Foram filmes que trouxeram de volta os personagens do espaço, esses três que eu nomeei, umas novidades. O elenco antigo retorna, mas aí a gente tem novos personagens para viver essa nova geração. Inclusive a gente teve ali participação de outros heróis como Jaspion e Jiraiya, além de aparições do próprio Giban, né, e de personagem do Inspector. A outra extremamente também conhecida que é o Kamen Rider. Ele surgiu originalmente num mangá de mesmo nome criado por Shotaro Shinomuro e apresenta um super-herói motoqueiro com capacete de inseto que luta contra super vilões, muitas vezes conhecidos como K. A história da franquia começou lá em 71 com a série de televisão Kamen Rider, que trazia um estudante universitário Takeshi Hongo e sua missão de derrotar a Organização Mundial Shocker. A popularidade dele cresceu muito a ponto de gerar sequências de televisões e filmes, dando origem inclusive à vinda de outros heróis que se transformam, né, o conhecido gênero Henshin. E assim como o Super Sentai e Kamen Rider existe até os dias de hoje. Outro conhecido, tirando o Super Sentai e Kamen Riders, é Ultraman ou a família Ultra.
é uma série de tokusatsu criada por Eiji Tsuburaya como continuação de Ultra Kill, embora não seja tecnicamente uma sequência ou um spin-off. A Tsuburaya fez a estreia, ela superou a audiência estabelecida por Ultra Kill e continuou subindo a cada vez. As séries seguintes, por exemplo, como Ultra Seven e o Retorno de Ultra Seven, deram origem à família Ultra, que ficou conhecida ali pela Tsuburaya Productions, pelas aventuras de Ultraman e seus irmãos vindos lá do planeta M78. As séries Ultra se tornaram uma das prominentes produções de heróis tokusatsu do Japão, juntamente aí com Kamen Rider Super Sentai, e também existe até os dias de hoje. Kyodai Heroes é um gênero tokusatsu que envolve super-heróis ou robôs gigantes que transformam e que enfrentam monstros do mesmo tamanho. O primeiro mais famoso herói gigante é o Ultraman, que fez sua estreia em 66, que inspirou o surgimento de os Kyodai Heroes como Godman e Iron King. Pode-se dizer que o primeiro Kyodai Hero, na verdade, ele veio no filme do Godzilla, Ghidorah, o monstro de 3 cabeças. Afinal, nele, Godzilla é colocado na posição de proteger a raça humana. Já a série que trouxe o primeiro herói gigante foi Magma Taishi, da P Productions, baseado no mangá de Osamu Tezuka. Como as séries Ultras que vieram depois de Magma Taishi caíram mais no gosto do público, os Kyodai Heroes passaram a ter uma aparência semelhante aos heróis vindos de M78 como Megalon, embora alguns destoem como o Super Robot, o Red Baron. Fushigi Comet, uma série de gênero tokusatsu produzida pela Toei Company. No entanto, essas séries elas foram protagonizadas por robôs fofinhos, por criaturas fofas e incomuns, indivíduos mascarados que são auxiliados por crianças na idade escolar e garotas mágicas. A série ela está pitada de humor e mistério, por isso que o nome é Fushigi Comet, que significa humor misterioso em japonês. Essas séries tiveram início nos anos 80 e terminaram lá nos anos 90, então por isso que acaba hoje em dia ficando um pouquinho aí no esquecimento. Henshin Heroes. Os Henshin Heroes trazem personagens capazes de se transformar em formas super poderosas para combaterem as forças do mal. Portanto, é comum que Henshin Heroes tenham uma vida dupla, alternando sua vida civil e sua forma heróica, quase sempre mantendo a sua segredo. Geralmente eles têm um item especial que usam para assumir a sua forma heróica, que são ativados por uma frase de comando, acionando uma sequência de transformação. A transformação dá esses heróis uniformes ou armaduras que ultrajam instantaneamente, seja por meio de técnicas secretas, como por exemplo o Lion Man, ou tecnológica, como o Cybercops. Henshin em japonês significa transformação, então de fato acaba que os próprios Kamen Riders, eles usam o nome Henshin quando se transformam, mas eles não fazem parte do gênero Henshin Hero, possuem o seu próprio gênero, que são os Kamen Riders, por isso aí que fica essa divisão. Kaiju Iga. Kaiju Iga é o gênero tokusatsu que apresenta monstros gigantes, geralmente atacando grandes cidades, assim como militares e outros monstros em batalha. O termo Kaiju ele se referia a monstros e criaturas de antigas lendas japonesas. Godzilla foi inicialmente recebido com sucesso comercial no Japão, fazendo o gênero do Kaiju Iga e os filmes protagonizados por monstros gigantes ficarem ali bem conhecidos. Esse aqui então foram nossos gêneros do tokusatsu. Escuta lá o nosso podcast sobre a origem, escuta aqui esse e nos diga aí o que você gosta sobre tokusatsu, que em breve a gente traz mais coisas deles no Imersão Geek. Não esqueça de seguir nas redes sociais. Até a próxima.